Parará. Deixa eu ver. Muito bem. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Então vamos lá então para a nossa primeira aula da disciplina de empreendedorismo, né? E aí, qualquer dúvida, então, vocês podem interromper, tá joia? Vocês interrompem e a gente explana um pouco mais sobre a dúvida que vocês podem ter sobre o slide que eu vou apresentar. Eu vou abrir aqui o slide para vocês. Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu aqui compartilhar ele. Acho que está aparecendo aí para vocês já, né? Se puder só dar um aviso aí para mim. Se o slide estiver aparecendo. Tá aparecendo, professor. Beleza, maravilha. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouco da disciplina, né? Da ementa, o plano de ensino. Basicamente, então, a disciplina visa apresentar para vocês um cenário econômico, tá? E suas características, possibilitando que vocês tenham um entendimento de regra de negócio, assim como técnicas empresariais e modelos de negócio, né? Que vai ajudar vocês aí no sentido de empreender um negócio, tá bom? Então, aqui a ideia, um dos objetivos, né? Dentre os objetivos dessa disciplina, né? A gente tem aqui compreender as definições de um produto para um público, né? Um mercado, apresentar um cenário de gestão, perfis, né? De público-alvo para o empreendimento, modelo Canvas de projeto, questões relacionadas a marketing, né? Aqui ainda com relação a marketing, visão, missão e valores, né? Apresentação de startup, desenvolvimento de um pitch e falar um pouco sobre a legislação, tá bom? Basicamente é isso. Então aqui a gente tem um conteúdo programático um pouco mais detalhado, mas basicamente é aquilo. Então a gente vai falar sobre empreendedorismo, mindset, empreendedorismo, estratégia, né? Organização empresarial, gestão de inovação, que é importante, né, para o empreendedor, gestão do tempo, que é outra coisa muito importante, né? As avaliações nossas a gente vai fazer via relatórios, né? Mas depois a gente conversa com mais qualidade. Gestão de qualidade, porque se você vai desenvolver um novo produto, tem que ter qualidade, tem que trabalhar a questão da qualidade. Gestão de projeto, gestão de pessoas, né? Gestão de informação e comunicação, gestão financeira, que é outro assunto importante, investimento. A gente vai falar sobre marketing, neuromarketing, né? As nossas avaliações vão ficar concentradas basicamente em relatório, fóruns, né? E depois encerramento do curso lá no finalzinho do semestre, tá bom? Parece bastante coisa, mas é bem tranquilo, tá? Não é nada que vocês já não tenham visto antes. Basicamente, então, as nossas aulas vão ser síncronas e assíncronas, né? As aulas que forem aos sábados, elas serão assíncronas, e as aulas vão ser sempre orientadas ao mundo real, a um projeto, tá ok? A gente vai estar utilizando o Teams e o Moodle, né? Como softwares aí. As avaliações, eu vou pedir algumas coisas pontuais para vocês. Então, eu vou pedir para vocês fazerem tarefas, entendeu? Então, não é nada coisa do outro mundo, não. Tá? Bem tranquilo. Belezinha? Bom, então, vamos pensar aqui, então, o que é ser empreendedor, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. O que vocês pensam que é o que é empreender? Então, eu queria que o Paulo e a Areli, né? Assim, roscou aqui agora, meu. E a Areli falasse um pouco o que vocês acham, com suas palavras, o que é empreender? O que vocês acham? O que é empreender para vocês? Às vezes é uma palavra que volta e meia. Então, vocês podem falar no microfone ou podem escrever o que vocês acham, o que vocês acharem mais fácil. Mas eu queria que vocês se manifestassem. Uma, uma geração de renda, alguma coisa assim? É que Uma geração de renda. tipo, uma palavra que tem muito significado, né? Não, tudo bem. Vamos lá. Uma geração
A letra é feia, hein? Geração de renda. Ok, tudo bem. Areli, pode falar. Quando eu penso em empreender, Aham, vem duas palavras na minha cabeça. Posso sim, estar muito enganada. Mas ok. a primeira é trabalho, tem relação com trabalho, trabalhar. Aham, E com investimento, não sei se tem trabalho e investimento. investimento. Posso estar muito errado. Não, tem problema, né? Nós aqui estamos para errar. Aqui em sala de aula é o melhor momento para errar, né? Não que você não possa errar depois no trabalho, mas a gente aqui, é o que eu falei para vocês, não tem certo, não tem errado. Nós aqui estamos para aprender, tá? Não, maravilha. Agradeço aí a participação de vocês. E por mais que vocês tenham sido, vamos dizer assim, econômicos na colocação por N motivos, vocês estão certos, tá? Tanto empreender, ele é uma geração de renda, ok? Ele é uma geração de renda, é um trabalho e também é um investimento, né? Então, quando a gente fala em empreender, a gente muitas vezes está pensando, e isso não é errado, tá, gente? Tem gente que acha que tem gente que fica com vergonha, e isso nós não podemos ter vergonha, tá? Isso não é vergonha. Mas tem gente que tem vergonha de dizer que quer montar um negócio para ganhar mais que salário mínimo, tá ok? Tem gente que tem vergonha. Parece um negócio tonto o que eu estou falando para você, mas isso existe, tá? Não sei se vocês conhecem alguém que tem esse pensamento, mas fala assim, ai, o que, né? Mas quando a gente pensa em empreender, sim, é geração de renda, né? É geração de renda, é uma forma diferente pela qual você quer ser remunerado, né? Então, existem várias formas de se obter dinheiro, né? Uma delas é você ser empregado numa empresa, ser funcionário daquela empresa, assim como eu sou do Instituto Federal. O professor Flávio é funcionário do Instituto Federal, então ele é um empregado. E mediante a força de trabalho que eu presto a vocês, o governo federal me paga um salário, ok? Se esse salário é pouco ou é muito, isso é outra discussão. Mas o fato é que eu tenho uma renda por conta desse trabalho. E quando a gente pensa em empreender, a gente também está buscando uma renda, né? Então, o meu vizinho comprou um carrinho de cachorrão e ele vai vender cachorro quente. Isso é empreender, tá? Isso é empreendimento. Eu conheço uma pessoa, pode ser até meio antiquado isso que eu vou falar para vocês, eu nem sei se isso acontece mais, mas quando eu era moleque aí, tão jovem quanto vocês, eu me lembro que eu ouvia muito essa conversa de sacoleira, né? Ah, porque fulano foi para o Paraguai comprar roupa, comprar muamba, né? Nem sei se é muamba, a gente fala, mas se tiver errado, isso me corrige. Mas foi lá comprar produtos, né, no Paraguai e foi vender. É o chamado sacoleiro, né? Ele também está empreendendo. É uma forma de gerar renda. Então perceba que empreender não é ser um empresário de sucesso, né? Empreender é também ser um pedreiro por conta própria, né? É o pedreiro ele tomar conta do próprio processo de construção de um produto, né? Então ele é o empreendedor, certo? Então, sim, tem a ver com geração de renda, não tenha dúvida. E também, como a Areli, assim como o Paulo contribuiu para a gente, a Areli também contribuiu com a palavra trabalho, né? E investimento. Sim, nesse caso também envolve trabalho. Às vezes se engana, né? Existe inclusive um engano, né? Ah, eu quero virar empreendedor, né? Eu quero empreender para trabalhar menos. Pelo contrário, isso é errôneo. Vai trabalhar mais, né? Vai trabalhar muito mais. Quando a gente olha, por exemplo, um empresário, então vamos pegar aí uma figura muito interessante, né? Silvio Santos. Silvio Santos é um empreendedor. Agora, por conta da idade, né, e por conta do tempo, pode ser que ele tenha reduzido a carga horária de trabalho dele. Mas, normalmente, quando ele tinha, talvez, sei lá, uns 10 ou 15 anos mais jovem, antes, né, ele trabalhava muito mais do que os seus funcionários. Então, o dono de empresa, gente, se engana aquele
pensa que o dono da empresa trabalha menos que o funcionário. Pelo contrário, ele trabalha muito mais, tá? É que às vezes nós que somos funcionários, a gente não enxerga, né? E esse também é um mal que nós, às vezes, por imaturidade ou por falta de conhecimento, o que é totalmente aceitável, a gente acha que o dono da empresa vem trabalhar com o carro novo dele e a gente vê ele chegar e abrir a empresa e voltar depois no final da tarde, acha que ele não trabalha. Na verdade, ele trabalha, tá? Muitos empresários, inclusive, trabalham muito mais do que a gente imagina, tá bom? Então, sim, tem trabalho duro, né? O empreendedor, ele vai ter uma rotina de trabalho muito maior do que a nossa que está com emprego, com carteira registrada, tá bom? E sim, investimento também, né? O investimento, ele pode ser de várias formas, né? Ele pode ser desde um investimento na bolsa de valores ou o próprio investimento no seu próprio empreendimento. Então, infelizmente, a gente tem visto aí, esse não é o melhor, vou dizer assim, não é o melhor cenário, não é o ideal para se investir, né? O ideal para você virar empreendedor é quando você está com uma economia boa, né? O país está caminhando e você vira e fala, nossa, eu agora quero montar um negócio. Cara, isso é fantástico, né? O problema é que no cenário atual, a gente tem visto coisas que são investimento, é empreendedorismo, mas não é aquele empreendedorismo raiz, por assim dizer. O cara, ele perdeu o emprego dele e ele pegou as economias, o fundo de garantia, e ele investiu em alguma coisa. Mas ele não investiu porque ele é empreendedor, ele investiu por uma necessidade, né? Então perceba que tanto a geração de renda como o trabalho e o investimento, eles são situações, né? Eles são, a gente poderia dizer aqui que são, sei lá, são situações, né? A gente pode dizer aqui que seriam três coisas, né? Três coisas aqui, e que elas estão interligadas, né? Elas têm uma intersecção aqui. Então eu tenho aqui, né, a necessidade de ter um trabalho, a necessidade de ter uma renda e a necessidade de ter um investimento. Muitas vezes essa questão que a gente tem visto ultimamente, ela não tem sido por conta do empreendedorismo nato, ela tem sido por conta de uma situação que a pessoa perdeu o emprego, tá? Então isso é importante falar também, que é necessário, e isso faz parte do dia a dia aí. Mas sim, vocês estão corretos na colocação aí de vocês, é exatamente essas coisinhas aqui, entre outras, tá bom? Muito bem. E o que é empreender, então, né? Então, vamos falar um pouquinho do que é empreender, né? Empreender, né, basicamente, quando a gente vai buscar no dicionário, né, é decidir, realizar, decidir, tentar. Então, é quando você está tentando alguma coisa. Então, quando o cara lá, ele, por exemplo, compra um carrinho, ele vai abrir um carrinho de cachorrão, vai montar o carrinho de cachorrão, ele está tentando, ele vai realizar, né? E essa realização pode ser, inclusive, um sonho, né? A pessoa quer ter um negócio próprio. Isso é um sonho, tá bom? Ah, a pessoa é muito boa confeiteira, então ela vai montar uma lojinha para vender bolo caseiro, né? Perfeito. Ah, o cara, ele tem habilidade de barbearia, ele vai lá e abre uma barbearia, tá? Então, estou tentando, estou realizando um sonho. Segundo esse colega nosso aqui, o Richard Cantillon, né? Ele é um economista. Para ele, empreender é essa definição aqui. Aquele que assume riscos, né? Ou seja, toda pessoa que vai empreender, ela assume um risco calculado. E esse risco, ele envolve, inclusive, perder dinheiro, perder tempo, ok? Então é um risco. Ele corre o risco de perder dinheiro, como ele corre o risco de ganhar dinheiro. Ele corre o risco de ficar mais pobre ou ficar mais rico, tá bom? É um conceito mais amplo do que simplesmente iniciar um negócio. Então a gente percebe que empreender é muito mais do que apenas, né? Do que apenas criar um negócio, lançar um negócio. Empreender, né? Pode ser abrir um negócio, começar uma segunda carreira, né? Tem muita gente que começou uma segunda profissão quando começou a empreender, né?
Então, às vezes, o cara era bancário e foi ser dono de pousada, por exemplo. O cara foi administrar pousada. É uma segunda carreira, né? Investir na bolsa de valor também é empreender, Flávio? Sim. Investir na bolsa de valores também é um processo de empreendimento, tá? Engajar-se em algum trabalho comunitário também. Empreender internamente, fazer um mestrado, fazer um curso, como é o caso de vocês aqui. Olha só, quer dizer que isso é empreender? Lógico que é empreender, né? Empreender é muito amplo. Aí teve gente que nessa pandemia, por exemplo, não sabia cozinhar. Foi lá e aprendeu a cozinhar, né? Buscou esse conhecimento, ele empreendeu, né? Eu, né, tentei fazer algumas coisas, não deu muito certo, né? Você pode também comprar uma franquia, tipo uma franquia do McDonald's, do Habib's, né? Dar uma consultoria, dar treinamento, aderir a algum programa de mais multinível, participar de leilões, construir casas e por aí vai, gente. Então perceba que empreender é algo muito amplo, é algo muito extenso. Não é só abrir um negócio, tá bom? E por que que a gente empreende, então? Por que que muitas pessoas acabam empreendendo? Bom, isso é da nossa natureza, certo? Empreender é da natureza humana. A gente já nasce com isso. Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente é criança, não tem aquela coisa de a gente ficar inventando história quando a gente é mais pequenininho, criar amigos invisíveis, né? Amigos virtuais, por assim assado. Você, de certa forma, você está empreendendo. Você está criando uma história na tua cabeça. Você está criando uma história na sua cabeça, né? A diferença é depois que quando a gente fica um pouco mais velho, os interesses mudam, a gente perde um pouco, talvez, essa expertise, tá? Vamos lá. Empreender é a única forma de criarmos exatamente o que queremos. Essa é outra verdade. Se você não gosta de um tênis, porque o tênis é assim, aonde você vai achar um tênis do seu jeito? Você não vai encontrar. Então você vai ler, você vai ter que criar o seu sapato, você vai ter que criar o seu tênis. Aí, isso é empreendimento. Quantas pessoas não criaram uma coisa que elas não acharam no mercado? Elas foram lá e criaram o seu produto. Então elas estavam empreendendo, né? É uma possibilidade também de realizar sonhos e desejos únicos, né? Então, por exemplo, quando você tem o sonho de ser dono do seu próprio negócio, empreender é a única forma, né? É empreender. Ah, pessoal, mas eu vou comprar uma empresa. Ué, se você comprou uma empresa, você está empreendendo, né? Então perceba que isso é importantíssimo, né? O homem sensato se adapta ao mundo, né? A fala desse nosso amigo aqui, o Jorge Bernard Shaw. O homem sensato se adapta ao mundo. O insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Portanto, todo progresso depende do insensato, né? O que ele quer dizer aqui? É muito fácil a gente... eu fui vencido. Eu vou aceitar o que está aqui e vou me adaptar ao que está aqui. Não, eu não aceito o que tá do jeito que está, então eu vou criar alguma coisa do meu jeito para que atenda, porque qual a chance de ter outras pessoas que querem a mesma coisa que eu, né? Então perceba que isso é verdade, tá bom? Vamos trabalhar a partir de hoje uma questão de uma redefinição de alguns conceitos. O que é o dinheiro, né? O dinheiro, para muitos, pode ser várias coisas, mas alguns autores defendem que a gente precisa fazer uma reflexão sobre a definição do que é o dinheiro. Uma delas é essa aqui, ó. É o indicador da sua capacidade de construir algo que tem valor para os outros, em troca de uma unidade monetária, capacidade de fazer dinheiro, né? Então, olha só, se você... É por isso que essa questão de reclamar de salário é algo que é muito complexo, é muito delicado. Se você ganha um salário mínimo, você que tem que fazer a pergunta para você mesmo: por que eu estou ganhando um salário mínimo? Né? Por quê?
Porque, infelizmente, ou não, é a forma que você está, o que você está desempenhando é que vale isso, infelizmente, tá? O que é liberdade, né? Ou seja, voltando aqui à questão, é a capacidade de fazer dinheiro. Qual a sua capacidade de fazer dinheiro? Vamos voltar aqui um pouco antes. Qual a sua capacidade de fazer dinheiro? Vou dar um exemplo. O professor. Vamos imaginar que o professor, ele ganhe, olha só, faça a conta comigo. Por que empreender é diferente? Vamos fazer de conta que um professor ganha R$30 hora aula. Opa, hora aula. Tudo bem? R$30 por hora aula. Bom, muito bem. O dia, olha só, o dia, né? O dia é igual a 24 horas. Isso quer dizer que o máximo que eu posso trabalhar por dia são 24. Isso se eu trabalhasse das 0 hora da madrugada até a meia-noite. É impossível isso. Vamos imaginar que eu trabalhe 8 horas por dia. Então, isso aqui vezes 30, né? Vai dar 270. 270 dia, não é isso? Dia. Vezes 30 vai dar 2.700, vai dar aqui rapidinho, né? 2.700, né? Mais ou menos uma conta de padaria. Na verdade, não é 30 dias, é 25, Flávio, porque você não trabalha ó, nem sábado e nem domingo. Então, vamos apagar isso aqui. Olha só, eu já vou chegar na conta aqui. Vamos chegar aqui. Opa, cadê o lápis? Aqui. Vamos colocar 22 dias úteis no mês. Então, eu tenho aqui, ó, 270 vezes 22, né? Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Deixa eu fazer aqui no meu celular rapidinho, para não fazer muito rabisco aqui. Oi? 240, professor. 240, olha. Boa. Vezes 22, tem razão. Obrigado. Vai dar 5.280 aqui na minha conta. R$5.280 mês. E aqui sim, aqui é 240. Aqui é 240, vamos corrigir lá. Legal. Então, ó, esse é o salário do professor. Como é que eu ganho mais? Qual a única forma de eu ganhar mais dinheiro? Empreender. Eu só posso empreender. E aí tem uma relação que a gente vai ver mais para frente, que é a relação tempo e dinheiro. Tempo, né? Ou melhor, tempo e disponibilidade. Bom, se eu tenho 8 horas que eu consigo trabalhar por dia, se eu tenho apenas 8 horas disponível por dia, concorda comigo que eu não consigo fazer mais do que isso? A única forma de eu ganhar mais, ou é eu aumentar o valor das horas aulas, ou eu aumentar o número de horas que eu trabalho. O empreendedor, não. O empreendedor, ele ganha no que a gente chama, a gente vai ver depois que é uma curva, né? Ele ganha. É uma curva. Essa curva, ela não está associada ao tempo. Por quê? Se ele tem aqui um produto que custa R$5, quanto mais ele vender, né, em curto espaço de tempo, ele vai ganhar mais dinheiro. Certo? Mais dinheiro ele ganha, né? Então, quanto mais produto ele vender, se ele vender 1.000 unidades por dia, ele vai ter aqui 5.000. Se ele vender 2.000 unidades no mesmo dia, ele vai ter 10.000. Você está entendendo por que empreender é normalmente mais rentável do que trabalhar com carteira assinada? Tá claro isso para vocês? Ficou fácil de enxergar? Então, essa é a capacidade de fazer dinheiro. Então, se você trabalha numa empresa 8 horas por dia, você não consegue fazer mais dinheiro do que isso. A única forma de você fazer mais dinheiro
é você empreender. Por quê? Porque daí, empreendendo, você vai ter que daí vender mais coisas por hora. Quanto mais você vender por hora, mais você vai ganhar. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Parece que alguém ia falar, pode falar. Interrompe eu aí. Tranquilo, professor. Tranquilo? Tá? Então, muitas vezes as pessoas associam, né? Empreender a ganhar dinheiro. Elas não estão erradas, tá bom? E a gente não tem que ter vergonha nenhuma disso, tá bom? Também. E o que é liberdade? Não adianta ter dinheiro se você está preso a uma rotina da qual você não gosta. É outra coisa, né? Se você fizer uma pesquisa junto a muitos executivos de empresa, muitos executivos estão descontentes com a sua atividade trabalhista, por mais que eles ganhem, né, bem. Só que chega uma hora que ele começa a fazer essa análise, dinheiro versus tempo, né? Nem sempre isso moral da história aqui, tempo é liberdade, a moral da história aqui é o seguinte, a vida não é só vencer financeiramente, entendeu? Tem gente que se perde nesse caminho. O que é o trabalho? O que vem a ser o trabalho, né? É uma fonte de renda. Pode ser uma fonte de renda, pode ser uma fonte de satisfação e também pode ser uma fonte de realização, tá? Vamos falar um pouquinho dos 4 quadrantes financeiros, né? Nós estamos quase terminando aqui. Dos 4 quadrantes financeiros. É uma forma da gente categorizar a população economicamente ativa, tá? Esse quadrante ele foi idealizado por esse Robert Kiyosaki, né? Ele é um educador financeiro e é criador de livros como Pai Rico, Pai Pobre, né? E Aposentado Jovem Rico. Então, são 2 títulos de livro aí. Eu não li esses livros, tá? Então, não me pergunte. Se não me engano, o professor Gerson leu esse daqui, tá? Não é porque você lê o livro, você vai ficar rico também. Tá bom? Então, aqui, ó, nós temos aqui esse quadrante que ele está falando. Então, a gente tem aqui o quadrante E, o D, o I e o A. O que está acontecendo aqui? Vamos olhar aqui um por um. Então, a gente tem aqui, ó, o quadrante empregados. Pessoas, olha lá, são pessoas que trocam, vendem, né, o seu tempo em troca de uma unidade monetária. O que eu estou fazendo com vocês aqui agora? Eu estou vendendo o meu tempo a troco de um salário. Nossa, professor, que horror. É isso. Não tem nada mais, nada menos do que isso. É exatamente isso, gente. Tá bom? E é assim que o funcionário lá na empresa, ele faz. É a mesma coisa. Então, o funcionário lá na empresa, ele está fazendo exatamente isso, tá? Se você é funcionário numa empresa, é o que você está fazendo. Vamos olhar aqui os donos, né? Vamos pensar agora no dono da empresa, né? Agora é o dono da empresa. Vamos falar dele agora. São pessoas que têm um negócio, que fazem a economia girar. E de fato é mesmo. Então, se você trabalha para alguém que é o dono de um mercadinho, ele está fazendo a economia girar. Então, alguém está comprando o produto dele, ele, por sua vez, está comprando o produto de um fornecedor, que esse fornecedor está comprando o produto de outra pessoa, de um fazendeiro, de uma fábrica, tá bom? Se tiverem alguma dúvida aqui, vocês falam, tá, pessoal? Vocês também não precisam concordar comigo, tá? Tá bom? Vamos lá. Vamos falar dos autônomos agora, né? Tem muita gente que é autônoma. Vamos falar dos autônomos. Pessoas que, né, têm um negócio, são seus próprios chefes, seu negócio depende estritamente dela. Mesmo em muitos casos, não tem funcionários. É exatamente isso. Então, vamos pegar lá, por exemplo, o cara que montou o carrinho de cachorrão. É um negócio. Ele é o próprio chefe dele. Ele depende estritamente daquele negócio. Então, se ele fechar, ele tem que fazer outra coisa. E muitas vezes, eles nem têm funcionário. Ele é a empresa de um homem só.
né, de uma pessoa só, tá ok? E aí a gente tem aqui, ó, os investidores. A gente tem aqui, para finalizar, os investidores, né? Os investidores são pessoas que aplicam o seu dinheiro em outras empresas e oferem lucro dessas empresas. Tudo bem até aí nesse quadro? Então, ó, são quatro players, né? 4 elementos de uma economia. Tem aqui os empregados, que é a força de trabalho, que troca o seu tempo por um salário. Tem os donos que têm negócio e fazem a economia girar. Tem os autônomos que fazem serviços, né? E eles são donos do seu próprio negócio e ele é o seu próprio chefe. E os investidores que têm dinheiro para aplicar nas empresas. Tudo bem? Olha só o que acontece aqui, ó. A relação em comum com o empregado e o autônomo. Então, vamos pensar agora, ó, vamos pensar nessa relação aqui, ó, do empregado. Vamos pensar nessa relação aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Olha só. A relação, o que eles têm em comum, né? O que eles têm em comum? Empregado e autônomo. É que ambos vendem, trocam o seu tempo por uma remuneração. Isso quer dizer que se você precisar fazer mais dinheiro, você precisa vender mais o seu tempo. Então, se a sua hora, né? Se a sua hora de trabalho custa R$20 por hora, para fazer R$60, irá ter que vender... Ui, cortou aqui. Irá ter que vender 3 horas. Então, o que acontece? Você tem aqui dinheiro e tempo, né? Vamos traçar aqui uma reta bem torta. Se você quiser mais dinheiro, você tem que vender mais tempo, né? É uma reta assim, ó. Então, aqui, o ganho, ele está relacionado ao tempo, ó. Então, aqui tem um fator, né? Tem um fator aqui, certo? Tem um elemento aqui, né? Evidentemente, se você tiver pouco tempo, o seu ganho é baixo, né? O seu ganho é baixo. Se você tem muito tempo, né? Você vai ter bastante grana aqui. Eu só inverti o gráfico aqui, tá? Vamos ver do outro lado agora. Agora vamos analisar esses camaradinhas aqui, ó. Olha lá. Podem fazer mais dinheiro sem precisar vender mais tempo do que tem. Verdade. Tanto o dono como o investidor, eles podem fazer mais dinheiro sem vender mais tempo do que eles têm. O dono pode vender até nos finais de semana, sem trabalhar. Pode aumentar pessoas que compram seus produtos. Então, é aquela história. Se hoje ele está vendendo 1.000, de repente ele pode vender 2.000 peças. O investidor pode fazer mais dinheiro sem vender seu tempo, aplicando seu dinheiro em empresas que fazem isso para ele, né? Então, perceba que existe uma diferença aqui. Olha só aqui a relação aqui, ó. A relação aqui, ó, do empregado, né, e do autônomo é essa, ó, né? Você tem esse gráfico aqui, ó, a relação linear de dinheiro e tempo. Então, você tem aqui uma relação, ó, do tempo com o dinheiro, né? Se você quiser mais dinheiro, você vai ter que precisar de mais tempo. Se você tiver pouco tempo, é pouco dinheiro. Conforme você vai aumentando o seu tempo, maior o seu dinheiro. Agora, esses camaradas aqui não, ó, né? A relação é exponencial. Ele não precisa. Essa questão aqui, tempo, para ele, indifere. Porque hoje ele está vendendo 20 unidades. Daqui a pouco ele começa a vender 40, 60, 80. Então, o custo dele, ó, tem a curva aqui, ela é exponencial. Tá? E aí você vira e fala, poxa, professor, então o melhor é estar aqui, né? Ó. O melhor é estar aqui. Lógico que o melhor é estar aqui. O melhor é você estar aqui. Ou você ser dono da empresa, ou você ser investidor. Tá? Aqui, você vai ver, aqui tem um negócio chamado tempo, né? Tempo. Eu pergunto para vocês, dá para mim guardar 1 hora hoje
para usar 1 hora amanhã? Não dá, né, gente? É impossível isso. É algo até ridículo do que eu estou falando, tá? Então perceba que existe essa relação, né? Olha só, aqui, deixa eu pegar aqui. Ai, cortou aqui. Não tem problema. Eu vou corrigir lá e depois eu mando para vocês. Olha só. Eu fiz uma pesquisa no IBGE no dia 1º de julho de 2020, né? Eu verifiquei que nós, no Brasil, somos 211 milhões de habitantes. 211 milhões de habitantes. Olha só. Ao todo, desse total de 211 milhões, 65,55% são empregados. 65% são empregados, né? Os autônomos, eles representam isso daqui, ó. 11,5% da população, o que totaliza 24 milhões, certo? Os donos de negócio, né, em 2018, eles representavam 52 milhões, ou seja, 24% da população. Agora, os investidores, olha isso. Olha isso aqui, ó. É praticamente 1%. É 1%. Nós estamos muito acostumados a ser funcionários, né? Nós deveríamos pensar em migrar daqui para cá, ó. Né? Nós deveríamos pensar em migrar para cá. Nós precisaríamos tentar começar um evento, né? Então, perceba, é essa ideia que a gente vai tentar vender aqui nessa disciplina, tá? É isso que a gente vai tentar falar aqui nessa disciplina. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, olha só. Eu não vou deixar nenhuma tarefa nessa disciplina, porque vocês já têm a outra lá de administração para fazer, tá? Mas, basicamente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Vocês têm alguma dúvida aí sobre a disciplina? Sobre o que a gente acabou de falar? Alguma dúvida? Senão a gente encerra. Tranquilo. Tranquilo? Então, tá bom, então. Então, pessoal, eu vou encerrar a aula, então. Eu já vou colocar as coisas lá no Moodle, inclusive a tarefa de administração e a videoaula aqui de empreendedorismo, tá? Então, tchau para vocês. Tenham um ótimo resto de dia e uma ótima resto de quarta-feira, né? Eu vejo vocês semana que vem, então, quarta-feira, às 1h45. Tudo bem? Beleza. Valeu. Tchau, Areli. Tchau, Paulo. Até mais. Professor. Oi, quer falar? Fale.